Uma das marcas registradas da TV é surpreender o público com reviravoltas inesperadas, e a WWE domina essa arte como ninguém. Poucas coisas chocam e emocionam tanto quanto uma boa e velha traição, daquelas em que amigos de longa data se viram uns contra os outros por ambição, inveja ou mágoas guardadas por muito tempo. Esses momentos de traição são parte essencial da história da WWE. Quem não se lembra do chute de Shawn Michaels em Marty Jannetty ou da recente traição do New Day contra Big E? Essas cenas não apenas entregam o impacto e a imprevisibilidade que todo show precisa, mas também abre portas para novas histórias e evoluções de personagem. Ao longo das décadas, a WWE soube usar esse recurso como poucos, criando momentos que marcaram gerações de fãs e mudaram os rumos de carreiras inteiras. E nesse vídeo, vamos relembrar as traições mais memoráveis, frias e inesperadas da história da WWE, aquelas que deixaram o público em choque. Então galera, antes da gente partir pro nosso vídeo, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar aí embaixo tudo isso que eu vou passar pra vocês, beleza? Então meu povo, partiu pro vídeo. Triple H trai Shawn Michaels. Depois do draft da WWE, Triple H era um dos poucos lutadores com o privilégio de escolher para qual brand queria ir. Enquanto sua ex-esposa na história, Stephanie McMahon, tentava convencê-lo a ir para o SmackDown, seu melhor amigo de longa data, Shawn Michaels, fazia o possível para trazê-lo de volta para o Raw. E parecia que uma reunião do D-Generation X estava prestes a acontecer. E realmente aconteceu, mas não do jeito que os fãs esperavam. No que parecia um momento histórico e nostálgico com o retorno do DX no ringue do Raw, Triple H pegou todos de surpresa e aplicou um pedigree em Shawn Michaels, traindo seu parceiro ali mesmo, diante de milhões de espectadores. E embora muita gente já previsse que uma separação entre os dois era inevitável, ninguém imaginava que ela viria na mesma noite do retorno. Esse turn foi o primeiro passo para transformar Triple H no grande vilão da WWE nos anos seguintes, além de marcar o início de um novo capítulo na carreira de Shawn Michaels, que estava voltando aos ringues depois de 4 anos afastado. Foi chocante, impactante e mudou o rumo da WWE por muito tempo. Judgment Day trai Edge. A traição que ninguém esperava aconteceu um dia depois de Finn Balor, AJ Styles e Liv Morgan perderem para o Judgment Day no Hell in a Cell. Na noite seguinte, Finn Balor foi anunciado como o mais novo membro da stable, o que por si só já pegou muita gente de surpresa. Afinal, se você não pode vencê-los, junte-se a eles. Mas o que ninguém viu chegando foi o golpe de estado dentro do próprio grupo. Em um dos momentos mais chocantes dos últimos anos, o trio formado por Finn Balor, Damian Priest e Rhea Ripley se viraram contra Edge e simplesmente expulsaram o criador do grupo, deixando Edge caído após um brutal ataque. Foi tudo muito rápido. Em uma única noite, Finn Balor se juntou ao Judgment Day e já tomou o controle, convencendo os outros membros a se voltarem contra Edge. Muita gente na época achou que esse turn foi apressado demais, mas o resultado não poderia ter sido melhor. Com Edge fora do caminho, o Judgment Day deixou de ser apenas uma versão sombria e moderna do The Brood e passou a ser uma das maiores facções da história recente da WWE. A traição foi o ponto de virada que mudou tudo. Jimmy Uso acerta um super kick em Roman Reigns. A ruptura do The Bloodline vinha sendo construída há meses, especialmente depois dos eventos da WrestleMania 39, mas foi no Night of Champions que tudo chegou ao seu ponto máximo. Naquela noite, Sami Zayn, o ex-membro do The Bloodline, se uniu ao Kevin Owens para defender os títulos de duplas contra Roman Reigns e Solo Sikoa. Durante a luta, Roman Reigns se mostrou insatisfeito com a interferência dos Usos e acabou humilhando e agredindo verbalmente Jey Uso, até que Jimmy Uso, o irmão mais velho, finalmente explodiu. E em um dos momentos mais esperados pelos fãs, Jimmy Uso acabou acertando um super kick no próprio Roman Reigns, colocando fim à submissão ao Tribal Chief e arrancando uma das maiores reações do público naquela noite. E apesar do impacto desse turn ter sido um pouco prejudicado meses depois, quando Jimmy Uso voltou para a Bloodline após o SummerSlam, as consequências desse momento foram imensas. Pouco tempo depois, Jey Uso também viraria babyface, começando sua carreira solo e se tornando o primeiro lutador em anos a derrotar Roman Reigns por pinfall. E o mais marcante, a reação da torcida foi ensurdecedora.
O público estava esperando, implorando para ver essa traição acontecer, e quando finalmente aconteceu, foi absolutamente recompensador. Andre the Giant se une a Bobby Heenan para desafiar Hulk Hogan. Houve uma época em que Andre the Giant era o lutador mais querido de todo mundo da luta livre. Muito carinho dos fãs acabou migrando para Hulk Hogan. Isso ficou muito claro quando a WWE deu para Andre the Giant um troféu pequeno de único lutador invicto na história, enquanto Hulk Hogan carregava um troféu enorme. Chame de ciúmes, chame de sentimento justificado, mas de qualquer forma, Andre the Giant adotou uma nova postura ao desafiar Hulk Hogan pelo título na WrestleMania, acompanhado do astuto Bobby the Brain Heenan. E os fãs mais atentos sabem que isso aconteceu porque Vince McMahon queria que Andre the Giant lutasse mais uma vez para ajudar a empresa a se recuperar do fracasso da WrestleMania 2. E esse foi o último push que Hulk Hogan precisava para se tornar uma super estrela. E Andre the Giant, mesmo debilitado por doenças e lesões, se entregou como um verdadeiro profissional. E essa história foi bastante simples e muito eficaz. Andre the Giant tinha uma queixa legítima contra o seu melhor amigo. O momento fica ainda mais pesado pela dor sincera que podemos ver nos olhos de Hulk Hogan ao ser traído por alguém tão próximo. Kevin Owens vira as costas para Sami Zayn no NXT. Ultimamente a WWE tem criado um clima em que quando a gente pensa que o show acabou e já estão passando até os créditos finais, acontece um momento chocante para deixar todo mundo de queixo caído. Essa ideia começou justamente nesse show, quando Kevin Owens fez a sua estreia na WWE, abrindo o evento e terminando a noite celebrando a vitória com seu melhor amigo Sami Zayn, que conquistou o título do NXT no Main Event. Os dois subiram a rampa juntos enquanto os créditos finais rolavam, até que, de repente, Kevin Owens jogou Sami Zayn de pescoço no chão da rampa. Owens começou a noite sendo recebido como um herói pelo público, mas terminou a noite sendo vaiado alto por trair o seu melhor amigo. É impressionante como Kevin Owens conseguiu virar a reação da plateia tão rápido desse jeito. Os fãs do circuito independente já sabiam desde os tempos de Ring of Honor que Kevin Owens sempre foi o mais convincente como vilão do que como herói, mas esperavam que esse turn fosse gradual e não tão de repente. Um começo incrível para uma carreira incrível. O Evolution vira as costas para Randy Orton. No SummerSlam de 2004, a grande promessa Randy Orton derrotou Chris Benoit e se tornou o mais jovem campeão mundial dos pesos pesados da história da WWE. Na noite seguinte, no Raw, depois de defender com sucesso o título numa revanche, o Evolution estava lá para comemorar com o Legend Killer. Mas, para o azar de Randy Orton, Triple H e a sua turma decidiram acabar com a lenda do jovem campeão antes mesmo dela começar, transformando o melhor dia da carreira de Randy Orton na pior. Se alguém sabe como surpreender o público com uma traição quando menos se esperava, esse alguém é Triple H. Diferente do que muitos poderiam imaginar, uma construção lenta e cheia de ciúmes crescendo por semanas ou até meses, o turn foi rápido e impactante. E foi exatamente essa rapidez que fez desse momento um dos mais chocantes da história do Raw, marcando de forma definitiva a trajetória do personagem de Randy Orton. Dean Ambrose vira as costas para Seth Rollins após Roman Reigns anunciar o seu diagnóstico de câncer. Na abertura do show, o campeão universal não apareceu como Roman Reigns, mas sim como Joe Anoa'i, revelando que a leucemia que havia mantido em segredo havia retornado. Com isso, ele entrou em uma pausa indefinida. Seus irmãos de equipe do The Shield, agora reunidos, desafiaram Drew McIntyre e Dolph Ziggler pelos cinturões de duplas, vencendo a luta em homenagem a Roman Reigns e criando um momento emocionante para os fãs. No entanto, essa alegria foi destruída quando Dean Ambrose atacou seu parceiro, encerrando a noite em uma traição chocante. Essa fase não é muito lembrada com carinho, já que o período como o vilão de Ambrose antes disso deixou a desejar, algo que Jon Moxley refletiu de forma negativa em sua biografia. Ainda assim, esse momento inicial teve um impacto emocionante forte. O público passou por uma montanha-russa de emoções durante todo o show, e essa traição no final gerou choque, confusão e raiva, colocando Dean Ambrose no centro das atenções como antagonista. O que fica é a frustração de que a WWE não soube aproveitar esse potencial com uma boa narrativa. Seth Rollins trai o The Shield.
Na noite seguinte à vitória do The Shield sobre o Evolution pelo segundo pay-per-view consecutivo, Batista anunciou a sua saída da empresa. Na luta principal do Raw, que colocava Roman Reigns contra Randy Orton, o The Shield parecia mais dominante do que nunca, com a vantagem numérica ao seu favor. Mas momentos antes do combate, Triple H declarou que sempre há um plano B, e foi então que aquela famosa cadeirada ecoou pelo estádio, acertando Roman Reigns pelas costas. Dean Ambrose ainda estava atordoado com choque quando foi atacado, e Seth Rollins permaneceu em pé, olhando de cima para os seus companheiros caídos. Nenhum momento da história recente da luta livre teve um impacto tão profundo na programação da WWE e na indústria como um todo quanto a traição de Seth Rollins. Esse evento gerou 3 futuros campeões mundiais, além de desencadear diversas histórias atuais, incluindo a saga da The Bloodline. O fato da traição acontecer no auge do momento do The Shield foi surpreendente e permitiu que o grupo encerrasse sua trajetória antes de perder a sua força. Shawn Michaels joga Marty Jannetty pela janela da barbearia. Depois de quase 5 anos como dupla, os The Rockers chegaram a um ponto de ruptura quando Marty Jannetty, sem querer, causou derrotas consecutivas para Shawn Michaels. Brutus the Barber Beefcake tentou resolver a situação em seu programa Barbershop, trazendo os dois amigos como convidados. Por um momento, parecia que eles estavam prestes a se reconciliar e salvar a sua amizade, mas de repente, Shawn Michaels aplicou um super kick em Marty Jannetty e, em seguida, o jogou pela janela da barbearia. A separação dos The Rockers se tornou referência máxima para as brigas de duplas no Pro Wrestling. Além disso, o integrante que se destaca costuma ser chamado de Shawn Michaels, enquanto o que não alcança o sucesso é visto como Marty Jannetty. E a ideia da traição na luta livre existia antes da WWE, mas o rompimento dos The Rockers criou um modelo perfeito de como fazer isso de uma forma certa. Então é isso, galera, chegamos no final do nosso vídeo, então não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar embaixo tudo isso que eu passei pra vocês, beleza? E o mais importante, é claro, somos Pro Wrestling. Valeu e fui!